Olá, boa noite. Estamos aqui mais uma vez para podermos compartilhar juntos alguns minutos aqui na nossa live, dando sequência aos estudos sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. E como disse para vocês, hoje eu iria trazer o tema Jesus. É muito sério falar de Jesus, mas quero sintetizar aqui o pensamento espírita nesta introdução sobre Jesus. Ontem falamos sobre o Espírito Consolador, falamos sobre a doutrina espírita e os seus ensinamentos. Falamos sobre Deus que é soberano, justo, princípio inteligente, causa primária de todas as coisas. E hoje nós vamos falar sobre este ser que supera todo ou qualquer outro ser humano que já colocou os pés no planeta Terra. Mas eu tenho falado há alguns dias e gostaria de hoje ter a oportunidade de me apresentar. Eu tenho conversado e tido alguns minutos de trazendo aqui alguns ensinamentos da doutrina espírita, mas sempre eu digo que não sou meramente um curioso, um estudante, e não comando nenhuma casa espírita, sou frequentador de uma casa, trabalhador de uma casa aqui na cidade de Lusiânia. Moro em Lusiânia, Goiás. Lusiânia fica a 60 quilômetros do Distrito Federal, de Brasília, mas é chamada aqui região do entorno do Distrito Federal. Nós aqui na nossa região, nós temos muito mais acesso a Brasília, ao Distrito Federal, do que propriamente a Goiânia, que é mais distante, que fica a 200 quilômetros aqui da cidade qual eu moro, qual eu vivo. Lusiânia tem uma população de 214 mil habitantes e tem 101 bairros, é uma cidade mediana e que tem um potencial de comércio. Principalmente nós temos aqui na nossa região, na nossa cidade, um distrito onde tem 29 bairros, um comércio bastante forte. E temos uma zona rural, o agronegócio aqui também, um certo potencial. E os comércios em geral. Temos aqui uma universidade, que é a Universidade Estadual de Goiás, universidade pública. Temos um Instituto Federal, do Instituto IFG Goiás. Temos também aqui uma faculdade, a Universidade de Medicina particular. Enfim, não nasci aqui, mas cheguei em Lusiânia com 2 anos de idade. Hoje eu tenho 59 anos. Como profissão, sou servidor público. Sou servidor público há 38 anos. Sou funcionário efetivo aqui da Prefeitura Municipal de Lusiânia. Hoje ocupando a função, sou fiscal. E hoje eu estou na diretoria, sou diretor da fiscalização. Sou casado com uma professora, tenho 3 filhos, 3 netos, e na política, sou militante político, sou filiado ao Partido Democrático Trabalhista, ao PDT.
Como formação, sou formado pela Universidade Estadual de Goiás em Ciências Imobiliárias, formado em Direito e estudei Teologia, em formação bacharel em Teologia pela Faculdade Nacional. Sou estudante da doutrina espírita, já passei por outra religião, já participei da igreja evangélica há alguns anos atrás, mas sempre fui criado no meio espírita em virtude de minha mãe que já desencarnou, ser espírita. Morei algum tempo fora de Lusiânia, cidade que fui criado, que casei, que tenho filhos, que tenho netos, tenho minha formação, tenho meu trabalho. Mas morei alguns anos na cidade de Palmelo, Goiás, uma cidade pequena e chamada Capital Mundial do Espiritismo. Então é isso. E hoje, praticamente aposentado, já dei entrada na minha aposentadoria, sou um estudante de várias coisas, filosofia, teologia, eu gosto de ler literaturas, mas ao mesmo tempo tenho esse amor e a dedicação e tenho como intuição levar esses ensinamentos doutrinários às pessoas que queiram. Já estive como vereador, sendo vereador na minha cidade aqui por 2 vezes, 2 mandatos, e assim, vejo muita dificuldade na política, o modelo que hoje ela está estabelecida. A maioria dos espíritas não gosta de se envolver em política, até porque a política é uma vibração muito pesada. Mas ao mesmo tempo vejo que estamos no planeta Terra e necessitamos apresentar um modelo diferenciado dentro da ética, da moral, dos bons costumes, sem também ser nenhum pregador de religião dentro da laicidade do Estado. Às vezes as pessoas falam, mas você está fazendo palestra, não digo nem palestra, você está fazendo essas lives aí, também faço palestras às vezes em centros, dentro de centro espírita, principalmente onde eu tenho mais acesso. E aí às vezes as pessoas falam, você tem muita coragem, porque falar de espiritismo tem muito preconceito, isso vai te atrapalhar lá na frente se você for realmente querer disputar mais alguma coisa e tal. Eu falo, olha gente, a maior caridade que o espírito deve fazer é levar o evangelho às pessoas. Amanhã Deus pertence. E eu digo muito que a forma de conduzir as nossas vidas, a nossa existência aqui no planeta Terra, é que vai nos estabelecer se somos ou não merecedores de alguma coisa. Tenho aprendido isso com a vida, a duras penas. Saibam vocês, não é fácil. Às vezes as pessoas nos veem apenas como... Falou a palavra político, já gera na mente das pessoas malandragem, picaretagem, maldade, ladroagem. Mas na verdade, nem os dedos das mãos são iguais. E cada um responde por si, pelas suas atitudes. E graças a Deus, eu digo muito que conhecer essa doutrina e se envolver em coisas que são nocivas à sociedade
no mínimo, seria burrice. Bem, nós vamos falar então, já falei de mim, me apresentei hoje. Minha esposa chama-se Euredícia Vieira de Albuquerque, é professora, pedagoga, dá aula inclusive no Distrito Federal, numa cidade satélite que é o Gama. Tem uma filha que é odontóloga, um filho que trabalha em RH, Recursos Humanos, e uma filha que ainda é nova, está trabalhando, fazendo estágio. Tem uma neta de 11 anos, chama-se Ana Júlia Fernandes de Albuquerque, um neto de 6 anos, chama Benício de Albuquerque Roriz, e minha neta Bruna de Albuquerque Roriz. Então é isso, gente. Vamos aí conversando e vamos falar então agora do assunto mais importante que vim trazer nesta noite. Agradeço a todos que vão aí entrando e participando de uma certa forma com a nossa live desta noite. Como sempre, faço uma oração no início, pedindo a Deus que nos dê sabedoria, mas que nos dê pelo menos o discernimento para levar a mensagem consoladora dessa doutrina maravilhosa que é a doutrina espírita. Bondoso Deus, nós queremos agradecer nesta noite a oportunidade de estarmos aqui mais uma vez falando um pouquinho sobre a doutrina espírita e hoje falar sobre a pessoa maravilhosa de Jesus. Pedir para que nós possamos imaginar um banho de cachoeira e a presença de Jesus em nossos lares, visitando todos os cômodos da casa, trazendo ao Pai paz, serenidade, equilíbrio e principalmente, ó Pai, a tolerância e o amor. Continue, ó Pai, nos dando o discernimento para que a gente possa, neste ato de coragem, falar um pouquinho do Evangelho de Jesus. Graças a Deus e que assim seja. Gente, eu estou aqui tendo as minhas experiências no TikTok, porque eu estou aprendendo a lidar com isso agora. Sempre eu tive Facebook, né? Outro dia eu abri o YouTube, né? E venho assim aprendendo um pouquinho para poder ter mais facilidade de lidar com isso. E aqui algumas pessoas pedem para entrar como convidados. Na próxima live eu vou fazer o compromisso que eu vou deixar as pessoas entrar como convidados. Hoje eu estou aqui dando sequência ao estudo de ontem. E Jesus disse lá no livro de Lucas: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Está no livro de Lucas, na narrativa evangélica de Lucas, capítulo 14, versículo 6. Quem é Jesus? A explicação que nós temos é que qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? Quem foi ele? Sabemos que veio grandes mestres que ensinaram na Índia, no Oriente, que ensinaram na Ásia, que ensinaram na Europa e em todos os continentes do nosso planeta, e
que cada um trouxe uma chispa, uma faísca do conhecimento das coisas espirituais. Grandes homens fizeram a diferença. E não precisamente esses homens eram espíritas, mas que esses homens trouxeram conhecimento para os seus povos. Porém, Jesus, que nasceu na Palestina, naquele período em que as pessoas ainda faltavam maior conhecimento, sempre eu digo isso, científico, tecnológico, espiritual, eram espíritos ainda infantis, e até hoje nós somos espíritos infantis, diante da grandeza de Deus. Mas Jesus, ele veio a nos apresentar como guia, modelo, um padrão de vida para a elevação do ser. Como viver na vida terrena para avançar no mundo espiritual. Se formos analisar o Jesus homem, ele criado em Nazaré, Jesus histórico, falando a camponeses, em parábolas, homem que conversou com pessoas em diversas cidades, pequenas cidades, e depois foi ao centro administrativo e à base de Roma, quando chegou então a Jerusalém. Na narrativa evangélica da compreensão do que Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim, ele estava dizendo que ele era, sem vaidade, o modelo ideal de vida para a nossa ascensão espiritual. Para o homem, Jesus constitui o tipo de perfeição moral a que a humanidade pode e poderia e pode aspirar. Se vivêssemos como Jesus viveu, pregando o amor, a caridade, a solidariedade, a temperança, o amor em sua plenitude dentro da nossa visão humana, porque o amor é muito mais do que podemos imaginar. Então Jesus é a perfeição moral para a humanidade. O modelo certo de vida no planeta Terra. O planeta Terra que vem do seu estágio primitivo e vivemos hoje no estágio de expiação e provas, buscando e passando para o estágio da regeneração. Jesus oferece a nós, de forma doutrinária, com exemplo de vida, a maior expressão pura em sua essência do amor. Se pararmos, sempre eu digo isso, para ter uma reflexão sobre a nossa vida cotidiana, mas ao mesmo tempo refletirmos sobre a vida daquelas pessoas que ali estavam há mais de 2000 anos atrás. E muitos o consideram Deus, na tríade do Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Jesus para nós,
espíritas, é governador do planeta Terra. É o modelo perfeito, é o paradigma do modelo de vida. Ele ensinou a expressão mais pura da lei do Senhor, da lei de Deus. Porque sendo ele o mais puro de quantos têm aparecido na Terra, o Espírito Divino o animava. O que animava Jesus se não fosse o amor, a solidariedade? E em sua trajetória, em seu ministério, ele ajudou, auxiliou e transformou a vida das pessoas. Todos aqueles homens que tiveram contato com Jesus mudaram suas vidas. E sua energia de amor está aí até hoje para nos animar. E todas as pessoas que têm um contato verdadeiro com Jesus há uma transformação em suas vidas. Jesus é um enviado de Deus ao planeta Terra. Eu vou ler um trecho de João que ele diz o seguinte, a narrativa de João Evangelista. Não tenho falado por mim mesmo. Meu Pai que me enviou foi quem prescreveu por mandamento seu o que devo dizer e como devo falar. E sei o seu mandamento é a vida eterna. O que, pois, eu digo é segundo o que o meu Pai ordenou que eu diga. Frase de Jesus. Está no livro de João Evangelista, capítulo 12, versículo 49 a 50. Jesus não se intitulou de forma nenhuma como ele, autor de todas essas coisas. Mas ele diz claramente que ele era enviado por Deus, o Pai dele, o nosso Pai. E o nosso irmão Jesus disse mais: desci do céu não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. Gente, vivemos num planeta com todos os seus problemas, com todas as suas desigualdades, com todas as suas anomalias. Porém, Jesus, há mais de 2000 anos, nos alertou da necessidade da reforma íntima e da transformação de nossas vidas. E disse mais Jesus, expressando que veio ao mundo enviado por Deus, quando ele disse lá mesmo no livro de João: nada posso fazer de mim, julgo segundo ouço, o meu juízo é justo, porque não procuro satisfazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Livro de João, capítulo 5, versículo 30. Meus amigos e minhas amigas, se o próprio Mestre teve a humildade em dizer que veio ao mundo enviado por Deus com toda a sua sabedoria, com toda a sua bondade, com toda a sua prática de benevolência, de amor, ele diz que veio fazer a vontade do Pai. Para Jesus, não foi fácil, talvez, ou foi, no entendimento de que ele é um espírito puro e veio de galáxias. Tomar uma aguinha aqui.
superiores, talvez inimagináveis a nós. Jesus, ele não foi um simples legislador, ele não foi um simples moralista. Cabia-lhe um cumprimento muito maior para trazer para nós, que era anunciar o advento do reino dos céus, para a transformação nossa, para nossa regeneração, para vencermos a nós mesmos. Jesus, em sua autoridade que vinha da natureza excepcional do seu espírito, a sua missão extremamente divina, o nosso advogado, o nosso médico, o nosso professor, ele veio nos ensinar aos homens a marcha de nos reconciliarmos com Deus. Aí alguém pode pensar, mas estávamos sem sintonia com Deus? Depois da vinda de Jesus a esse mundo, se formos olhar os séculos todos que passaram, nós ainda vamos ver muitas guerras, muitas tragédias, crimes absurdos. E Jesus, ele trouxe a nós que a verdadeira vida não está no planeta Terra. Ele nos mostrou que há, além disso, que não transcorre somente aqui no plano terrestre, que há, além disso, um mundo espiritual. E essa metodologia apresentada por Jesus a nós nos torna possíveis, nos torna possível a evolução espiritual. Aqui tem um texto que diz o seguinte: ele veio ensinar aos homens que a verdadeira vida não é na terra, e sim a que é vivida no reino dos céus. Veio nos ensinar o caminho que nos conduz a este reino, o meio de ele nos reconciliar com Deus e de pressentir esses meios na marcha das coisas que pode vir para a realização do destino humano. Entretanto, não disse tudo, limitando-se o respeito a muitos pontos, a lançar os germes da verdade que, segundo ele próprio, declarou ainda não podiam ser compreendidas. Muito simples. Se observarmos o que eu disse aqui antes, que mesmo depois da vinda de Cristo, muitas tragédias aconteceram. Não vou nem dizer sobre a questão das guerras, a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, muito antes. A reforma e a contra-reforma. Os primeiros cristãos que eram colocados nas arenas. Eu estava vendo um filme e vendo as pessoas nas arenas ali, os leões devorando aquelas pessoas e as pessoas assistindo e tendo prazer de ver todos aqueles estragos da extinção de outro ser humano. É claro que ainda temos hoje algumas dificuldades de compreender as coisas espirituais, mas temos mais conhecimento, sem querer de forma nenhuma menosprezar o povo daquela época, mas temos conhecimentos hoje capazes de distinguir uma coisa da outra.
As palavras de Jesus que ele trouxe é chave indispensáveis. As ideias. Porém, podia surgir muitas dúvidas. E hoje nós estamos aqui falando de mediunidade, comunicação com os irmãos espirituais, falando de reencarnação, a formação do homem em seu estado embrionário, a centelha divina que é o espírito de cada pessoa que habita esse plano terrestre. Falamos de um planeta que passa de expiação e prova para indo rumo à regeneração. Moisés trouxe, embora alguns dizem que Moisés foi apenas uma mitologia, mas a narrativa da vida de Moisés e Moisés como primeira revelação trouxe ao povo os ensinamentos da crença em um só Deus. Moisés foi legislador, Moisés foi estadista, Moisés foi um grande guerreiro, Moisés foi um grande líder que conduziu o povo. No segundo momento veio Jesus, que veio trazer ao mundo os fundamentos eternos da verdade e do amor. Sua palavra sempre foi mansa, generosa, e se reunia com as pessoas que não tinham fortunas, e reuniu com as pessoas simples, e reuniu com as pessoas mais humildes da sociedade, os deserdados daquela mesma sociedade. Jesus escolheu os ambientes mais pobres, as pessoas mais simples, até mesmo em seu discipulado. Homens simples, mas que viveram a sublimidade da presença de Jesus. E em toda a sua autoridade enviado como ser espiritual, espírito puro, a nos ensinar a trajetória para a elevação espiritual. Às vezes, eu ouço pessoas desfazer de Jesus. Ele nem liga, né? Poderia dar importância à infantilidade ainda de alguns. Porém, quando nós lembramos ainda que a lição do Cristo na Terra, que a missão dele era nos ensinar, nos preparar, inclusive para este momento o qual estamos atravessando. Primeiro Moisés, Jesus e agora a doutrina espírita, os espíritos, o Espírito Consolador. Mas nós não fazemos culto aos espíritos. Até mesmo porque os espíritos são seres igual a nós. A diferença é que estamos no corpo físico e os espíritos estão no corpo, no perispírito, no corpo espiritual. Aqui vem um texto que diz o seguinte: lembremos ainda que a lição do Cristo ficou para sempre na terra, como tesouro de todos os infortunados e de todos os desvalidos. Sua palavra construiu a fé nas almas
humanas, fazendo-lhes entrever os seus gloriosos destinos. Está escrito, foi escrito por Emmanuel, através de Chico, no livro A Caminho da Luz, a página 108 e 110. Falar de Jesus, ao mesmo tempo que pode ser fácil, porque todas as pessoas falar sobre Jesus, aliás, mas quando nós falamos sobre Jesus de uma forma clara, sem o fanatismo, às vezes, que se impõe em algum momento a algumas pessoas, nós falamos de Jesus, da sua proximidade conosco, falamos de Jesus, dos seus ensinamentos sublimes, falamos sobre Jesus, da sua vinda a este mundo, para nos ensinar, para nos esclarecer. Não há como falar de espiritismo, falar de doutrina espírita, sem falar de Jesus, até porque ele é o nosso guia, é o nosso mestre, é o nosso modelo. Escutei certa feita alguém fazendo uma palestra no centro espírita e disse: olha, todas as coisas que você for fazer na vida, todas as atitudes que for tomar, pense bem. E pense em Jesus e diga o que Jesus faria em meu lugar. Hoje estava conversando com meu filho e ele colocando as condições das coisas da vida cotidiana. E tocamos muito substancialmente sobre a questão das dificuldades que aparecem na vida cotidiana de ser um cristão, porque se somos seguidores de Cristo, somos cristãos. Alguns até rejeitam a doutrina espírita como cristão, talvez por não compreender, ou porque absolutamente o ser humano ainda é egoísta e acha que é dono até mesmo de Jesus. E acontece que falamos de algumas coisas que mexem com a gente quando se fala do Cristo. Porque vejam bem, Jesus propôs àquele jovem mancebo para que ele vendesse tudo que tivesse, doasse aos pobres e depois poderia estar junto com ele, segui-lo. Jesus disse a Nicodemos que para ir ao reino dos céus, para ter essa elevação espiritual, necessário seria nascer de novo. E disse mais: o que é nascido da alma, da carne é carne, o que é nascido do espírito é espírito. Trazendo o ensinamento ali a um fariseu, chefe de sinagoga, o ensinamento da reencarnação. Jesus disse: aquele que quiser vir após mim, renuncie a si mesmo. Pegue a sua cruz e renuncie a si mesmo. Renunciar a si mesmo não é você não deixar de existir, mas é vencer aquilo que nós temos de mais dificuldades, que é o ego. É o ego humano que nos torna bruto, que nos torna egoísta, o nome já diz tudo, ego, que nos torna violento, que não aceitamos críticas, que queremos, de certa maneira, ter as coisas só para nós. É vencer
uma vida individual e menos coletiva. Jesus encontrou com Zaqueu e muitos o criticaram quando ele olhou Zaqueu em cima de uma árvore: só desce depressa, hoje mesmo cearei contigo, ou a sua casa vou cear contigo. E ele transformou a vida de Zaqueu. Ele transformou a vida de Nicodemos, José de Arimateia, que era um discípulo oculto de Jesus. Ele transformou a vida das pessoas, daquele cego. E até mesmo no momento da sua dor, da sua crucificação, ele transformou a vida de Dimas, que estava na cruz. Amigos e amigas, é porque nós vivemos nesta terra ainda iludidos de que somos eternos aqui, no corpo físico. E muitas vezes não nos preocupamos com a nossa transformação, principalmente moral, para poder buscar esta elevação espiritual. Somos alunos desse planeta. Deus é nosso Pai, Jesus nosso irmão, nosso professor, nosso mestre. Mas muitas vezes não nos colocamos como peregrinos na terra, viajantes. E essa falta de compreensão desta transitoriedade da vida humana não nos deixa, às vezes, nos elevarmos espiritualmente. Gente, daqui para a próxima semana nós vamos falar no terceiro ponto. Falando sobre o Consolador, falando sobre a doutrina, falando sobre Moisés, a primeira revelação. Falamos nesta noite um pouquinho sobre Jesus. E a próxima live nós vamos falar do espírito e o perispírito. O que é isso? Que os espíritas falam tanto, né? O que é espírito? O que é perispírito? Que coisa é essa, né? Corpo, perispírito e espírito. Vamos nos preparar, estudar um pouquinho e tentar trazer aqui de forma mais simples possível esta concepção, principalmente concepção dentro da doutrina espírita, o que vem a ser espírito e perispírito. Para encerrar, quero chamar você para, mais uma vez, nós possamos fazer aqui uma oração. Você feche seus olhos, imagine a figura amiga de Jesus na sua casa, em nossos lares, na rua que moramos, para que atinja todas as casas, na comunidade que estamos, na cidade qual estejamos. Pedir a Deus que nos dê orientação e, como disse antes, o discernimento e a compreensão do que é sagrado e do que é profano. Continue nos dando a oportunidade da saúde física, mas nos dando também, através dos nossos irmãos espirituais, espíritos, mentores elevados, nossos amigos, que traga o remédio necessário para a cura dos nossos males. E assim encerramos mais uma live nesta noite. Muito obrigado. Fiquem com Deus.